Olá, estamos aqui no mini curso Compartilhamento de Informações em Caso de Violência, a Ética e a Proteção de Crianças e Adolescentes, promovido pelo CESAM. Estamos no módulo 2, a legislação e os procedimentos. Eu sou Fernanda Ribeiro Alves Manzan, psicóloga, mestre em psicologia e família. Bom, o primeiro módulo nós falamos sobre os conceitos iniciais, o porquê compartilhar informações, entendemos por que nós precisamos compartilhar informações. E agora nós vamos entender qual legislação que ampara esse compartilhamento de informações, porque nós conversamos sobre as discussões, os grupos de trabalho, os parâmetros, a ética, os direitos das crianças e adolescentes, que somos muitos profissionais, muitas políticas públicas para estarem atuando aí, e a criança, o adolescente é único e precisa não ficar repetindo toda a situação de violência vivenciada por ele nos diferentes espaços. Então, entendemos o porquê compartilhar informações. É realmente muito teórico a primeira parte, né? Ela foi muito teórica e não tem como não ser. Eu tento trazer muitos exemplos aqui para ir deixando mais leve, mais prático, mas realmente precisa ser muito teórico para se falar dos aspectos éticos, do porquê compartilhar informações, dos direitos dessas crianças. É tão óbvio, mas nós precisamos conversar sobre o óbvio, para que não fiquem dúvidas. E agora vamos falar sobre a legislação que ampara esse compartilhamento de informações e como esse compartilhamento de informações deve acontecer. Vamos lá. Deixa eu passar para o próximo. A legislação que nos ampara. Vamos começando com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, lá de 1990. Essa lei, ela dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Nós não falamos em proteção integral, em atenção integral? Bom, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, bem como, né, garantir que não haja aí nenhum tipo de violência. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral. Lembra daquela frase: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, para se criar uma criança? Pois então, estamos todos juntos aqui. Se eu tenho conhecimento de uma situação de violência, eu tenho o dever de informar as autoridades sobre essa situação de violência e de incluí-la nos fluxos aí para atendimentos que são necessários. Tenho o dever. Então, se eu tenho o dever de informar uma situação de violência e eu, enquanto profissional, estou atendendo e tomo conhecimento de uma situação de violência, aumenta ainda mais, né, a minha responsabilidade enquanto profissional. Enquanto comunidade, enquanto pessoa inserida na comunidade, eu já tenho esse dever. E ainda profissional atendendo essa criança ou esse adolescente, olha só como o peso é ainda maior, né? Eu tenho o dever de informar o que eu sei às autoridades. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. Bom, é tão óbvio, né? O ECA já nos fala isso para agirmos de forma articulada. Ó. Olha só. Deverão atuar de forma articulada. O ECA, lá em 1990, mas as coisas vão melhorando ainda mais a discussão e a gente acaba tendo ainda mais clareza dessa necessidade. A Lei da Escuta Protegida, em 2017, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Essa lei de 2017, né, ela conta também aí mais à frente, em 2018, com o decreto 9.603, que regulamenta essa lei, ou seja, esmiuça, detalha, tudo que ele traz é realmente o que está na lei para garantir a sua fiel execução. Então, ele vem detalhando tudo que está na lei. Então, nós já falamos do ECA, estamos falando aqui agora da Lei da Escuta Protegida, do decreto que regulamenta essa lei.
A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão desenvolver políticas integradas e coordenadas que visem a garantir os direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito das relações domésticas, familiares e sociais, para resguardá-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência contra criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Sabe, gente, às vezes nós estamos lidando aí com famílias que vivem em situação de violência. Vou trazer um caso muito típico também, muito comum esse tipo de situação, porque acho que fica mais fácil de visualizar quando trazemos exemplos. É, uma determinada família aí, pai, mãe e filha. Pai, mãe e filha. O pai começa a agir de maneira incestuosa com essa filha. Começa a abordá-la de maneira sexualizada, uma menina de 9 anos. Essa mãe começa a apresentar sintomatologia, mas não entende muito bem o que está acontecendo. Começa a tomar medicação psiquiátrica, começa a apresentar sintomas, outros sintomas, né? De uma dificuldade aí no seu casamento, na sua relação. Apesar de manterem um casamento, uma vida conjugal ativa, tem as questões dela, começa a tomar medicação psiquiátrica e dorme de maneira mais saudável, cuidando dela. E esse pai, que está adoecido também, né, que está aí sendo o agressor de uma menina de 9, 10 anos, começa a aproveitar esses momentos da mãe para violentar a filha. Olha só, gente, olha só, que delicadeza tudo isso. E a filha começa a trazer tudo isso para sessões dela de psicoterapia ou para a escola. Trouxe um exemplo muito típico, muito, muito típico. E aí, esse profissional fala para a mãe: Mãe, a sua filha está apresentando sintomas muito típicos de uma situação de violência sexual. Vamos ficar atentos e eu preciso informar essa situação para o conselho tutelar. E aí a mãe fala: Não, não precisa. Não precisa informar o conselho tutelar. Eu vou cuidar de tudo isso. Uma mãe orientada, uma mãe cuidadosa, ela começa realmente a cuidar, ela conversa com seu psiquiatra, esse pai, ele sai de casa, vai, enfim, rompe seu relacionamento, ela cuida ainda mais dela, cuida da criança, enfim. E aí esse profissional fala, não, então não preciso informar o conselho tutelar, não, porque a mãe resolveu. Opa, não pode, isso não pode acontecer. Olha só. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial. Então, aí eu digo para essa mãe, mãe, isso não é algo que eu posso escolher informar ou não. A lei manda que eu informe. Então, o conselho tutelar não vai punir você, não vai trazer nenhum problema para você. O conselho tutelar vai acompanhar vocês, garantir que a sua filha realmente esteja protegida com você, por você, não vai te trazer nenhum problema. Não é esse o papel do conselho tutelar, mas de acompanhar, zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E eu não posso escolher, né, de informar ou não. Eu tenho o dever de informar. Se eu não informar, eu que sou punida pela lei. Então, eu vou informar. Eu só estou te contando que eu vou informar. Então, é algo que, assim, nós não podemos escolher informar ou não. Nós temos o dever de comunicar para que o Conselho Tutelar atue, né? Pode ser que anos se passem 2, 3 anos, essa mãe fala, tudo isso passou. Eu vou reatar com esse homem, isso passou, e não, não era nada, era doideira daquela psicóloga. Ela viu coisas onde não tinha nada daquilo. Vou voltar com esse homem. Esse homem volta para casa e volta a molestar essa criança que agora já seria uma adolescente.
Olha só que uma situação muito típica. É muito, 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 muito comum isso acontecer. Muito comum. E aí não tem nenhum histórico. Nenhum histórico daquela criança no conselho tutelar, daquela família no conselho tutelar. Não tem nada. Nenhum histórico. O conselho tutelar não acompanha aquela criança, ou seja, ele está ali vulnerável àquele tipo de situação. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie, ação ou omissão. Ok? Então, nós temos o dever, nós não podemos escolher compartilhar essa informação ou não. Temos o dever de comunicar. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão promover periodicamente campanhas de conscientização da sociedade, promovendo a identificação das violações de direitos e garantias de crianças e adolescentes e a divulgação dos serviços de proteção e dos fluxos de atendimento, como forma de evitar a violência institucional. Opa, o que que é a violência institucional, gente? É uma violência praticada por agente público ou conveniado que faça com que a criança revisite dores desnecessariamente, que tenha aí condutas desnecessárias. Então, olha só que importante isso, né? Essa lei, ela vem falar do nosso papel de evitar essa revitimização. Isso é muito sério, isso é muito importante. E se nós não compartilhamos as informações, nós estamos, sim, contribuindo para que violência institucional aconteça. Nós não compartilhamos as informações, o outro profissional precisa atuar perante aquele caso. E aí, para que ele atue, ele precisa das informações, ele vai ter que perguntar novamente, né? Então, olha que importante tudo isso. Então, o ECA, a Lei da Escuta Protegida, o decreto que regulamenta essa lei, já temos três amparos aí importantes. E a Lei Henri Borel, de 2022, que é essa 14.344 de 2022. Essa lei, ela cria mecanismos para prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. O serviço, e aí ela fala claramente. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas das vítimas, dos membros da família e de outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. Confunde-se muito aqui o que fala de sigilo, né, com o que deve ser, que então não deve ser compartilhado. Não é isso. Preservado o sigilo das informações quer dizer que eu não vou colocar no jornal, que eu não vou falar numa mesa de bar, que eu não vou contar para os meus familiares, que eu não vou sair falando por aí, né? Mas não quer dizer que eu não vá compartilhar as informações com o outro profissional que vai atender. Eu preciso compartilhar. E aí essa lei diz claramente: deverão compartilhar entre si as informações coletadas das vítimas, dos membros da família e de outros sujeitos de sua rede afetiva. E diz mais, ela ainda diz, por meio de relatórios. Não é algo falado. Eu não posso ir lá e falar informalmente. Eu preciso relatar aquilo que eu sei e carimbar. É assim que acontece o registro adequado de informações. Senão, fica sem peso tudo aquilo. Claro que nós podemos nos reunir, sim, né, realizar reuniões na rede de proteção e nessas reuniões nós compartilharmos informações, mas são muitos os casos, será que nós vamos conseguir reunir sempre todos os casos, todas as semanas, todos os profissionais? Vou trazer aqui um exemplo, eu que estou no serviço especializado. Eu atendo crianças da cidade inteira. Hoje, estou aqui em um município em que nós atendemos, é uma cidade assim, de médio porte, mais de 300 mil habitantes. Então, não dá para reunir com o CRAS de cada região, de cada território semanalmente. Claro que de tempos em tempos a gente se reúne sim, mas, como por meio de relatórios, nós olhamos para a rapidez, a urgência da atuação nesses casos. Então, olha que legal que essa lei vem nos respaldar. Deve compartilhar informações, sim, as informações coletadas das vítimas, das famílias e dos outros sujeitos da sua rede afetiva, e esse compartilhamento deve ser feito por meio de relatório. A lei vem nos dizer isso. Então, a lei profissional que está lá, que está aí atuando, né, ou acadêmico que está aí atuando, você pode encontrar dificuldades na sua rede, porque as redes ainda têm muita dificuldade disso. Né? Aí eu percebo que tem profissionais na rede que eu atuo que têm dificuldade de escrever e carimbar.
porque fala, nossa, eu vou me envolver muito nisso, e precisa se envolver. Não tem como não se envolver. Precisa, faz parte do seu trabalho. Não tem como não se envolver. Não digo se envolver emocionalmente, mas eu digo realizar os procedimentos que são adequados. Não tem como não se envolver. A partir do momento que você toma conhecimento de uma situação de violência, tem que. Como? Como? Não tem jeito, né, de não se envolver. Você precisa relatar tudo isso, relatar mesmo, por meio de relatório. Eu percebo que aqui na região onde eu atuo, às vezes eu me deparo com profissionais que têm dificuldade de relatar e carimbar, dizer, olha, fui eu, isso é algo que nós estamos vencendo dia após dia. É uma rede, aqui na cidade onde eu atuo, é uma rede muito envolvida. Então, contamos com profissionais muito envolvidos, muito cuidadosos, muito mesmo. Eu vejo isso nas várias reuniões que vamos aí, muito envolvidos, com muito compromisso, mas ainda assim tem dificuldades. E quando a gente encontra essas dificuldades, nós precisamos nos amparar nas nossas leis, né? Porque aí eu consigo argumentar com o meu gestor imediato. Olha, eu estou escrevendo isso, eu estou compartilhando essa informação, mas com base nessa lei, né? Olha, eu preciso dizer com essa clareza, entre aspas, exatamente o que a criança me disse, porque a lei manda. Não é porque eu, profissional, Fernanda, quero, mas porque a lei manda que eu faça dessa forma. Então, quanto mais se estuda, mais segurança nós temos para, para ter as nossas condutas, para justificar as nossas condutas quando necessário for. É no estudar que nós vamos ganhar essa segurança e vamos atender muito melhor. Então, nós temos o amparo de toda essa legislação. E eu percebo que, às vezes, também os profissionais têm dificuldade de receber os relatórios, né? No momento em que eu digo em procedimento de escuta especializada, a criança disse x, 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 entre aspas. Por que que eu coloco exatamente o que a criança disse? Para que o profissional compreenda lá na ponta o que a criança vai dizer de outras formas. Pode ser que ela fale pepeca, de novo, e o profissional se assuste e queira saber por que que ela está falando em pepeca, uma criança pequenininha, né? E por que que ela tá falando Bilal? Porque é assim que as crianças aprendem. E é assim que as crianças vão falar, né? Pipiu, Bilal, Pepeca. Eles não vão falar genital feminina e genital masculina, né? Eles não vão falar isso. Então, eu coloco exatamente como a criança fala. E eu trouxe no último mini curso o caso do Léo Léo, da criança pequenininha que falou, tia, papai pegou no meu Léo Léo. E eu não sabia o que era Léo Léo. Até no desenrolar de tudo isso, que nós conseguimos entender o que era Léo-Léo, eu coloco, a criança fala, em procedimento de escuta especializada, a criança traz a seguinte fala, o papai pegou no meu Léo-Léo. E aí falo de todo o desconforto que ela apresentou nesse momento, falo depois como eu descubro que era o Léo-Léo. Então, assim, tem que ter muita clareza nos nossos relatórios, para que o outro profissional entenda os procedimentos que você realizou, as técnicas que você utilizou e como você chegou àquela conclusão, né? Então, precisa ser um documento bem produzido. O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ao programa ou ao equipamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, que acolherá em seguida a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Olha, muito importante isso daqui, que essa lei vem nos dizendo. Eu não vou compartilhar a informação da criança A com a cidade inteira. Eu vou compartilhar a informação da criança A com os profissionais que forem atuar no caso da criança A. Se ela atende, se ela vive no território X, eu vou compartilhar com o CRAS daquele território, com a unidade básica de saúde daquele território, com o profissional daquela equipe de saúde da família que ela está morando, residindo, que ela faz parte ali, com a escola que ela estuda, se possível, diretamente com a professora, se não possível, com o gestor ali da unidade escolar, e o gestor, ele se responsabiliza para que essa informação chegue diretamente à professora, porque é esperado tal sintomatologia dentro da sala de aula, para orientar essa professora como lidar com tudo isso, enfim. Olha só, com quem eu vou compartilhar informações? Com o próximo serviço que for atuar. Não com toda a rede, porque senão, gente, nós não estamos preservando o sigilo dessas informações. Nós precisamos ter o cuidado de
explicar, né, de informar, de compartilhar informações apenas com quem vai atuar naquele caso. Então, quem nos ampara, as leis que nos amparam são ECA, Lei da Escuta Protegida de 2017, decreto que regulamenta, deixa eu tirar meu rostinho aqui de cima para você ver o número do decreto, decreto 9.603 de 2018, que é o decreto que regulamenta esta lei, a Lei Henri Borel de 2022, que diz claramente os serviços deverão compartilhar entre si as informações coletadas das vítimas. Procedimentos para o atendimento protetivo. Chegamos no compartilhar de informações, né, nesse compartilhamento. Procedimentos para o atendimento protetivo. Quais são os procedimentos, então? Né? São acolhimento da revelação espontânea. O que é isso, acolhimento da revelação espontânea? Uma criança chega, vamos colocar um exemplo. Uma criança chega na escola, a professora vem percebendo que ela está com sinais, ela apresenta sintomatologia, ela está quietinha, ela se isola, ela por vezes está tocando no próprio corpinho, está muito entristecida, às vezes chora, e um dia ela, com muito vínculo com essa professora, fala: tia, é, o titio pegou no meu pipi, por exemplo, né? E aí a criança fala uma coisa dessa pra tia, a tia acolhe essa revelação espontânea, a professora não perguntou nada, nada. A criança veio, confiou nela e revelou a situação de violência. Isso é uma revelação espontânea. Isso não é uma escuta especializada. Que fique claro isso. E aí, essa pessoa acolhe a revelação espontânea, ela escuta atentamente, de forma respeitosa, empática, os relatos daquela criança, daquele adolescente sobre a situação de violência, realiza os encaminhamentos que são necessários. Conduz adequadamente, né? Evita questionamentos desnecessários, evita revitimização. Mas também não vai falar: não, 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 para de falar. Para de falar que a tia não pode fazer nada em relação a isso, a tia não pode te ouvir. Não é isso. Escuta atentamente, de forma respeitosa e empática, encaminha para quem é necessário. Existem muitas formas, né, gente? Quero até fazer mais um mini curso sobre isso, acolhimento da revelação espontânea. Mais à frente. Agora não, mas mais à frente quero fazer um, um mini curso sobre acolhimento da revelação espontânea, como ela deve acontecer. Mas, enfim, escuta atentamente de uma forma bem simples, escuta atentamente, de forma empática, respeitosa, com bastante cuidado e encaminha. Esse é o acolhimento da revelação espontânea. Procedimento um, uma possibilidade aí, né, de procedimento no atendimento protetivo. A escuta especializada é a entrevista sobre a situação de violência que acontece na rede de serviços, saúde, educação, assistência social. É onde acontece a escuta especializada e que tem o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima em suas demandas. Deve se limitar estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade de proteção. Escuta especializada quer saber bem a fundo o que é a escuta especializada, volta lá no curso Escuta Especializada na Prática, um mini curso, e lá a gente esmiuça isso daqui um pouquinho mais. Ainda não é o curso completo, é um mini curso. Nós temos o curso completo também, de escuta especializada e depoimento especial, a escuta de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violências, mas, né, já temos o mini curso aí que já vai te dar um bom norte. Não dá para a gente esmiuçar aqui o que é a escuta especializada. É a entrevista, o procedimento de entrevista sobre a situação de violência que acontece nos serviços saúde, educação e assistência social. E o depoimento especial, que é o procedimento realizado pelos órgãos investigativos e também pela autoridade judicial. Ok? Aqui, o depoimento da escuta especializada não tem a finalidade de obtenção de provas, o depoimento especial tem a finalidade investigativa e obtenção de provas, e acolhimento da revelação espontânea, o acolhimento também não tem a finalidade de obtenção de provas. Os procedimentos são esses. Esses aqui são os procedimentos. Agora vamos ver sobre o compartilhamento de informações? O registro e compartilhamento. Os profissionais que realizam escuta de crianças e adolescentes devem observar as regras de confidencialidade do atendimento, considerando o seu processo, o seu papel no processo de escuta e as normas éticas e limites que regem cada categoria profissional. Vou utilizar a psicologia, mas acredito que isso vale para todas as outras profissões. Temos aí o sigilo do profissional psicólogo, que é resguardado pelo Código de Ética do Psicólogo, do profissional psicólogo ou psicóloga.
em que nós não podemos compartilhar relatos de sessão, nós não podemos compartilhar, não podemos compartilhar aquilo que nós escutamos em sessão. Ressalva, olha bem, gente, salvo em situações em que corre risco, em que as pessoas, criança, adolescência, aqui que é específico que nós estamos falando, estão em situação de risco ou viver em situação de violência. Então, isso aqui, enquanto profissional da psicologia, posso dizer com toda certeza do código de ética e acredito que em todas as outras profissões também. Se tem risco contra a vida ou integridade física ou psíquica daquela pessoa, é preciso sim realizar denúncias, realizar comunicações que são importantes e o compartilhamento de informações. Então, quando eu coloco, então, falando aqui as normas éticas e limites que regem cada categoria profissional, é que nós não podemos compartilhar por aí informações, mas com o outro profissional que vai atuar, sim, dentro da rede de proteção daquele caso em específico, não pode haver segredo. Não pode haver. Se eu sei de X, Y, Z de informações, eu vou compartilhar X, Y, Z informações do caso A com os profissionais que vão atender aquela criança, aquele adolescente. É meu papel. Preciso conhecer muito bem o meu papel para atuar de maneira segura e correta perante os casos de violência. Em cada serviço ou órgão que realizar o atendimento do caso, devem ser mantidos registros específicos das informações. Eu não coloco, vou falar específico do sistema SUS. Eu não coloco no sistema SUS relatos da situação de violência. Porque naquele sistema SUS, por mais que vá atender aquela criança, sim, aquele profissional, não são todos que precisam saber daquela situação de violência ali. Daqui 5, 10, 15, 20 anos. Não são todos os profissionais que precisam saber, é aquele profissional que vai atuar naquele momento. Então, lá no sistema SUS, eu coloco situação, eu coloco criança inserida em fluxo de violência, coloco o CID, compatível ao abuso sexual, então aquele profissional já sabe que tem alguma coisa ali. E registro manualmente no nosso prontuário, então ele tem o registro e a guarda desse documento específico ali, dessas informações em específico. Não coloco no sistema detalhes da consulta, detalhes da sessão, das falas da criança, não. Faço os meus registros e guardo ali na instituição, que tem um lugar adequado, trancado, em que esses materiais, né, essas informações são todas guardadas, material sigiloso. Então, está ali. Conforme os instrumentais e procedimentos internos e de sigilo presentes no respectivo serviço. Trouxe um exemplo da saúde, mas isso pode ser levado em todas as outras políticas públicas. Pode ser utilizado dessa forma também. Pode ser realizado assim de forma a permitir o compartilhamento das informações relevantes com o próximo serviço que prestará atendimento à criança ou adolescente. Eu tenho todas essas informações ali comigo. Se eu precisar ir a uma reunião daí 2 anos, 3 anos, eu tenho tudo isso ali comigo. Não dá para confiar na minha memória daqui 3 anos a respeito de um caso específico, sendo que nós atendemos tantos outros casos, então eu preciso registrar, não é? E se daqui a algum tempo eu sair daquela instituição e outro profissional estiver ali atuando naquele caso, ele também precisa saber disso daqui, então está lá registrado. Quando do envio das informações para outros serviços da rede de proteção, deverá ser encaminhado apenas um breve relato escrito da suspeita ou confirmação da violência, incluindo os dados da criança ou adolescente em situação de violência e outros dados considerados relevantes. Dados da família, relato sucinto do ocorrido, incluindo o registro literal da própria vítima para o devido seguimento do caso na rede de cuidado e proteção. Olha, gente, trouxe aqui, até entre aspas, dados da família, relato sucinto do ocorrido, incluindo o registro literal da própria vítima. Quem diz, escreve na íntegra, não sou eu, Fernanda. Não sou eu. São os documentos que são produzidos aí pelas nossas autoridades que fala sobre isso. Quem diz isso em específico é o documento Parâmetros da Escuta Especializada e Parâmetros da Escuta, na verdade, crianças, adolescentes vítimas de violência, né? Então, nós não vamos relatar as sessões, realizar relatório de 40 páginas para encaminhar para o outro colega da rede de proteção. Não, vamos produzir um documento sucinto, adequado, falando das nossas considerações aí,
e o que a criança relatou para nós. É assim que deve acontecer o compartilhamento de informações. Quem diz isso não sou eu, Fernanda. De forma alguma, são os documentos que já foram produzidos pelas nossas autoridades e que fala que toda a rede de proteção deve agir dessa forma. O profissional responsável pelo atendimento deverá, em todas as hipóteses, independente de ser o primeiro atendimento, comunicar ao Conselho Tutelar da circunscrição local, observada a regra de competência descrita no artigo 147 do ECA, que eu não vou ler aqui, não vou trazer ele na íntegra também, porque senão nós vamos estar muito, vamos longe e não vamos nos ater aqui no compartilhamento de informações. Então, esse profissional responsável, ele deve sempre informar o conselho tutelar, mesmo que quem realiza a escuta especializada é o CREAS. Está lá no CREAS, no Serviço de Referência Especializada de Assistência Social, no centro, né? Centro de referência. Tá lá no CREAS, o CREAS realizou a escuta especializada e encaminhou para a saúde está aqui realizando os procedimentos que cabe a ela. Eu preciso comunicar ao conselho tutelar novamente, independente se é o primeiro atendimento. Eu comunico de novo. Olha, a criança A está aqui no atendimento, tarará, tarará, tarará. Comunico ao CREAS que ela está aqui. A referência contra a referência, ela precisa acontecer sempre no compartilhamento de informações, né? Quando chega para mim, do CREAS, por exemplo, o CREAS já me relatou tudo que ela disse lá, tudo que eles sabem lá. E aí ela entra para os procedimentos ali de avaliação psicológica, eu não vou perguntar sobre a situação de violência, porque eu já tento daquilo. O que ela trouxer espontaneamente, eu vou acolher e vou cuidar, sim, e tudo mais. Se este for o fluxo do município onde você está inserido, município que você reside. Ok? Aqui no município que eu atuo, eles encaminham procedimentos de escuta especializada no serviço de saúde, mas isso tem que ficar estabelecido na rede de serviços de vocês. Os serviços de saúde, especificamente, possuem responsabilidades definidas em lei quanto ao registro de informações relevantes para a identificação de elementos que contribuam para subsidiar as medidas de proteção da criança e do adolescente e ao processo de responsabilização dos autores de violência. E tudo isso, gente, o serviço de saúde em específico, ele tem algumas informações que correm em segredo de justiça. Por exemplo, coleta de vestígios, né? Então, às vezes vocês vão receber aí um documento, né, falando do serviço de saúde, com os relatos da criança, da escuta especializada, e falando que realizou coleta de vestígios, né? Sem tantos detalhes do que foi constatado ali, porque é preciso ter esse sigilo, em específico dessa questão de coleta de vestígios, ok? A ficha de notificação de violências interpessoais autoprovocadas, utilizada no âmbito do SUS, contém um campo que possibilita a notificação intersetorial. Não só possibilita, mas hoje também é determinado, né? A notificação ela é compulsória e ela deve ser realizada por todos os serviços, não somente o serviço de saúde. Assim, conforme as pactuações locais existentes no território, também podem ser unidades notificadoras, hoje não é também, é devem, ser unidades notificadoras, serviços de assistência social, estabelecimentos de ensino e conselho tutelar. Então, a notificação, hoje em dia, não acontece somente no âmbito do SUS, mas também da assistência social, da educação e do conselho tutelar. O armazenamento dos vestígios coletados pelos profissionais da área de segurança pública e da rede de atendimento do SUS, bem como dos depoimentos especiais gravados, deve ocorrer de modo a garantir o regime de segredo de justiça. Isso eu já falei para você anteriormente. Aqui estamos no modelo. Modelos de compartilhamento de informações. Esse documento, Parâmetros de Escuta de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, ele traz este modelo. E eu vou trazer aqui para você alguns outros modelos também. Este modelo de compartilhamento de informações, que fala a data e a hora que essa criança compareceu ao serviço, o órgão que realizou o atendimento, vamos colocar aqui, unidade de saúde, X. Nome da vítima, nome da criança, data de nascimento da criança, local da residência da criança, sexo, identidade de gênero. Ai, mas a gente não tá falando de criança? Como que a gente fala de identidade de gênero? Gente, eu peguei um caso de um menino ele tem 11 anos, e ele se identifica uma menina, e ele já se veste como uma menina. Então, nós não podemos desconsiderar isso, sabe? Nós precisamos incluir o que a pessoa te fala, sim. Nossa, mas é muito novinha. É muito criança ainda para definir isso.
É mesmo, eu não discordo de você. É. Mas ela não diz isso? Ela não fala, eu me identifico como uma menina? Eu sou uma menina? Como que eu vou ignorar o que ela me diz? Não posso. Então, é importante colocar aqui como eles se identificam. Se não tem nada ali, né? Se não te fala nada, se você não percebe nada e é uma criança, não precisa perguntar isso, né? Mas tudo aí também vai da boa condução do profissional. Responsável legal, relação de parentesco, adulto referência, relação com a vítima. O nome aqui, relação responsável legal, tá aqui o nome da mãe. E aí eu coloco na frente aí, mãe, genitora. Demanda algum atendimento específico? É uma criança que está machucada? É uma criança que precisa de atendimento hospitalar em específico naquele momento? É uma criança que precisa de uma medida de proteção imediata? O que que ela precisa? Ali, coloco, demanda algum atendimento específico. Primeiro atendimento. Se não, indicar órgão anterior existente de documentos de registro do caso, como boletim de ocorrência, ficha de notificação, prontuário ou outros relatos e registros. Aqui, coloco assim. Criança encaminhada pelo Conselho Tutelar, onde ela relatou, ou pela escola X, onde ela relatou espontaneamente tal situação. Ou se primeiro atendimento, criança relata tal situação. Descrição objetiva dos possíveis fatos, relato responsável ou acompanhante. Sempre que possível, sempre que possível, não, sempre. Faça a entrevista com o responsável primeiro. E aí você relata tudo que anota aqui, né? Descreve, e no seu prontuário principalmente, tudo que o responsável tem para te dizer. O acompanhante tem, colete o maior número de informações possível com o responsável. Depois é que se tem um momento com a criança. E aí, coloca aqui a descrição objetiva dos possíveis fatos, livre relato da ocorrência pela vítima. Aqui se coloca o que aconteceu conforme descrito pela criança. E encaminhamentos. Para onde eu encaminhei? Encaminho a criança para o conselho tutelar, encaminho a criança para o CREAS, encaminho os relatos da criança para a escola, né? Então, enfim, aqui eu coloco os encaminhamentos. Este é o modelo que esse documento, Parâmetros de Escuta de Criança e Adolescentes em Situação de Violência, ele nos traz. É um modelo simples, é um modelo resumido, não deve ser entregue nas mãos da criança nem nas mãos do responsável, deve ser entregue nas mãos da criança do responsável o encaminhamento. Lembra que nós devemos sempre cuidar para evitar dores desnecessárias. Entregar um tipo de registro desse aqui na mão de um familiar, ele vai ficar lendo isso. Essa criança pode ler tudo isso novamente. Ele chega e entrega esse documento para o serviço. Não, gente, isso aqui é uma conversa entre serviços, entre profissionais, né? Então, encontre uma maneira para que esses profissionais conversem. Vai ser um documento meio ofício, entregue diretamente, com recebido e tudo mais para o outro profissional. Vai ser entregue via e-mail. É de profissional para profissional. Isso aqui não tem que passar pelas mãos do paciente, da criança, do adolescente, do usuário SUS, usuário SUAS, da forma como vocês se referem aí à pessoa atendida. Tá? De profissional para profissional. O que se entrega nas mãos da criança, do adolescente, do seu familiar é encaminho a criança X para o serviço Z, né, para atendimento do fluxo. Fluxo de violência, no fluxo. Algo assim, sucinto, que não vai trazer a ela constrangimento, visitadores desnecessariamente. Aqui tem outro modelo. Esse documento aqui que é do Conselho Nacional do Ministério Público, Guia Prático para a Implementação da Política de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, ele traz outro modelo para nós, bem mais completo. Ó, ele traz a ficha de notificação e investigação individual, um protocolo, ele chama protocolo VOZ. Aqui os dados gerais da notificação da informação, se isso aqui é proveniente, né, ele é resultado de uma situação, de um procedimento de escuta especializada ou de um procedimento de depoimento especial. O órgão ou entidade notificadora, o profissional responsável pelo registro, endereço do órgão ou entidade notificadora, telefone, e-mail, data, hora do evento notificado.
Dados da criança, se é uma pessoa com deficiência, se não, se necessita de tecnologia assistiva, auxílio técnico, se sim, se não, data de nascimento, idade, gênero, idade, sexualidade, raça, cor, filiação. Tudo isso é muito importante que seja realmente preenchido, porque são dados importantes da ficha de notificação. Nome do responsável pelo acompanhamento da criança no momento, endereço, situação de moradia, telefone, e-mail, escolaridade, se possui irmãos, quantos irmãos menores, pessoas que convivem na mesma residência. Olha como ele é bem mais completo. Situação econômica do núcleo familiar. E tudo isso vai sendo utilizado por todas as outras políticas públicas. Olha só. Responsáveis pela renda familiar, fonte de renda, valor da renda, tipo de violação de direito sob suspeita ou comprovada. Pode marcar mais de uma opção: violência física, sexual, psicológica, institucional. Se outras aqui, pode ser também patrimonial, sexual, situação de rua, trabalho infantil, negligência, abandono. Qual é a violência? Síntese informativa, o que foi relatado e os motivos que fundamentam a notícia. Notícia porque estamos no documento do Ministério Público e se fala muito notícia de fato, né? Mas e se fala em notícia de fato. Mas é a situação de violência relatada. Estudos técnicos já foram realizados. Quais estudos, que tipo de estudo e qual local, por quais serviços aquela criança já passou. Gente, isso aqui é um modelo. Vocês podem adaptar, né, à realidade de vocês. Suposto autor, quem é esse suposto autor? Nome, data de nascimento, idade, sexo, gênero, nacionalidade, nacionalidade, filiação. Todas as informações que vocês tiverem. Todas. Todas, todas, todas. Né? Às vezes a mãe não sabe dizer, eu não sei de onde ele é, se ele nasceu em Uberaba ou se ele nasceu em Sacramento, aqui, falando da minha região. Não sei de onde ele é. Mas eu sei o nome dele completo, entendeu? Não sei o nome da mãe e do pai completo, mas eu sei esse nome e esse nome, entendeu? Então anote tudo que você tiver. Relação da vítima com o suposto agressor, se possui relação de parentesco, se não, se tem algum processo judicial, se não. Vai respondendo tudo que você conseguir retirar de informações aqui com o responsável. Informações prestadas pelo responsável sobre os fatos narrados. Ocorreram fatos violentos anteriormente, relatados ou não contra a vítima, familiares, etc. Sim, não, qual fato? Há histórico de abuso na família? Sim, não, como foi? E vai colocando tudo isso. Olha que documento completo. Se existe alguma situação de risco, há testemunhos dos fatos narrados, se a criança já contou isso para outra pessoa, há outras provas dos fatos narrados, em que local os eventos narrados aconteceram, se na própria residência, se na rua, se na escola, se onde foi que aquilo aconteceu. Se existe processo judicial em curso, qual? Porque anota ali o nome do processo para que você se comunique com a vara da infância e adolescência, por exemplo, infância e juventude, né? A vara da infância e juventude, você precisa daquele número do processo para que aquela equipe do judiciário chegue ao processo correto, né? Então anote, essa família tem esse número de processo. Se não tiver, você consegue um conselho tutelar, você consegue outro lugar também. Residência, local público, outro, onde que está acontecendo isso, preenchido por, e aqui é a unidade notificadora, nós, no caso, que estamos preenchendo aqui, qual a sua função, qual o contato da unidade, qual o e-mail da unidade, qual a data de preenchimento, houve escuta da criança, do adolescente? Sim, não. Foi encaminhado para onde? Aí aqui agora fala de política pública. Secretaria de Saúde. Local de acompanhamento, quem acompanhou, criança apresenta alguma doença, uso de medicação, realiza acompanhamento psicológico. Após a notícia de violência, foi atendida em alguma unidade de saúde? Qual? Quais procedimentos foram realizados? A ficha do SINAM foi preenchida? Foram encaminhadas ações para preenchimento, se caso não tenha preenchido a ficha do SINAM? É, Houve notificação junto ao Conselho Tutelar, possui algum exame médico ou laudo psicológico. Em caso de violência sexual, resultou em gravidez, DST, hoje fala IST, ou outro. Qual lugar, qual laudo, qual data, qual exame? Preencha. Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar precisa saber? Tá aqui, tudo aqui também. Acompanhou a criança no momento do atendimento pelo equipamento do Conselho Tutelar? Quem acompanhou a criança? Qual é o conselheiro responsável? Qual integrante da equipe do Conselho Tutelar prestou o primeiro atendimento?
O endereço da unidade do Conselho Tutelar já possui registro no Conselho Tutelar. Olha que importante isso aqui, sim, não, né? Se já teve alguma situação, se o conselho já acompanha aquela família. Houve registro de denúncia junto aos órgãos de justiça e segurança, se notificou o Ministério Público. Sim, ou se não. E se não, por que não? A suspeita de violação de direitos referentes à criança, adolescente ou à família. Se sim, quais? Procedimentos e encaminhamentos. A criança relatou espontaneamente a situação de violência, como ocorreu o relato, para qual integrante do conselho tutelar, como foi a participação dos pais, possuem dificuldade de contato? Não. Quais dificuldades? Foi realizada visita domiciliar? Sim, não. E outras observações. Está aqui o que cabe ao conselho responder. Secretaria de Educação. Local onde estuda, quantos locais onde estudou, escolaridade daquela criança, ela está matriculada, onde, qual série que ela está. Avaliação da frequência escolar, super importante isso daqui. Muito comum a evasão escolar, muito comum. Avaliação da participação da criança nas atividades propostas, foi observada alguma interação no comportamento, alguma alteração, qual, em qual período? Criança relatou ter vivenciado situação de violência, como ocorreu o relato? Quais encaminhamentos foram realizados pela escola? Houve necessidade de acionamento do conselho tutelar? Como é a participação dos responsáveis nas reuniões escolares? Se tem dificuldade de contato a escola com essas pessoas? Observações importantes sobre a escuta. Aqui, a da revelação espontânea, né? O acolhimento da revelação espontânea. E aqui fala, não deverá realizar escuta sobre os fatos. Lei 13.431 de 2017. Não deve realizar procedimento de entrevista, né? Entretanto, há sim o acolhimento adequado da revelação espontânea da criança, e isso deve ser observado. Preenchido pela unidade, tal, contato telefônico da unidade, e-mail da unidade, data do preenchimento, cargo, função, matrícula de quem preencheu. Secretaria de Assistência Social. E aqui estão tudo que precisa também da Secretaria de Assistência Social. Endereço da unidade, telefone da unidade, está incluso no CAD único. Em qual equipamento CRAS, CRES está sendo acompanhado, né? Acolhimento, possui documentação básica, certidão de nascimento, identidade, título eleitoral, CPF, a família adolescente está incluso no cadastro único de assistência social, que é o CAD único. Sim, não, em caso positivo, a família adolescente está referenciada em qual equipamento? CRAS, CREAS, é beneficiário dos programas, projetos, serviços, transferência de renda, programa Bolsa Família, cartão Família Carioca, que é o que fala específico lá de uma determinada região, benefício de prestação continuada, BPC, em quais serviços o atendimento é realizado? No PAIF, PAEF, o serviço de convivência familiar e vínculos, quais benefícios socioassistenciais recebe? Há suspeita de violações de direitos referentes à criança, adolescente e à família? Sim, não, quais? Quem acompanhou a criança no momento do atendimento? Pais, responsáveis, parentes, ninguém, outros. Olha como ele é bem completinho, gente. Eu sei tudo que... Aqui eu sei o que tem de básico, sabe? Que aquela política precisa saber, aquela política pública. O que foi observado na relação familiar, né? A respeito dos vínculos, da vulnerabilidade social, procedimentos e encaminhamentos, observações importantes. Foi realizado o encaminhamento ao Conselho Tutelar, preenchido por qual unidade, qual cargo, função daquele profissional, telefone, contato telefônico da unidade, e-mail da unidade, data de preenchimento, houve escuta, sim, não. Observe uma coisa, vou voltar. Secretaria de Saúde, houve escuta? Sim, não. Conselho Tutelar, não teve isso de houve escuta, sim, não. Conselho Tutelar pode realizar a escuta especializada? Pode realizar. Mas se ele está precisando realizar, é porque a rede não está compartilhando informações do jeito que precisa. Porque ele não precisaria. Ele zela pelos direitos da criança e do adolescente. Ele não precisa atender, quem tem que atender é a rede de serviços. Mas olha que interessante, ao final lá do documento Conselho Tutelar, não tem houve escuta, né? Não tem. Olha aqui, da Secretaria de Educação. Observações importantes. Não deverá realizar escuta sobre os fatos. Lei 13.431 de 2017. Precisa realizar aqui o procedimento de entrevista sobre a situação de violência? Não deve realizar aqui. Entretanto, há sim o acolhimento à revelação espontânea, que deve acontecer aqui. Olha a Secretaria de Assistência Social. Ao final, houve escuta da criança? Sim, não. Viu só?
Se está na saúde e se está na assistência social. No conselho tutelar não tem isso. Na educação também não. Entretanto, pode acontecer o acolhimento da revelação espontânea. Pode acontecer a escuta especializada? Pode, se lá tiver o profissional capacitado para isso. Mas não é o que está dizendo aqui na lei da escuta protegida, ok? Pode acontecer? Pode acontecer. Cada território tem autonomia para se organizar enquanto fluxo de atendimento e tudo mais. Medidas protetivas, autoridade policial, em caso de convivência na mesma residência do acusado, tem possibilidade de continuar morando no mencionado local, sim, não houve algum tipo de ameaça, quantas vezes ocorreu violência, desejo que o autor seja afastado lá para garantir sua segurança, desejo que seja proibida a aproximação do autor do fato, desejo proibir que o autor do fato mantenha contato com a criança ou adolescente, breves considerações e informações sobre a violência, dados profissionais. Essa aqui é a ficha o exemplo de ficha que o Conselho Nacional do Ministério Público traz para nós. Ele é bem completinho, bem completinho. Essa aqui que eu utilizo nas minhas práticas, que fica armazenado comigo nos prontuários. Utilizo ali nas minhas anotações. Violência interpessoal e autoprovocado, se não, sistema de informação de agravos e notificação. É aqui que a gente realiza a notificação. E a notificação é compulsória para toda a rede de serviços. Não é algo que eu decido fazer ou não. Eu trouxe aqui a imagem o print mesmo, da tela, para que vocês conheçam. E agora a ficha de notificação. Essa é a ficha de notificação do cidadão. Ela parece difícil ao olhar, parecem muitas informações, mas não são. São as informações que nós realmente temos. Olha só, tipo de notificação, e aí ela é instrutiva. Ó, violência autoprovocada, data da notificação, município de notificação, não tem o código de IBGE, não preenche ali naquele momento. Mas você tem o município, e também é algo que a gente consegue buscar na internet. Unidade notificadora, ele fala, unidade de saúde, eu preencho com o número 1. Unidade de assistência social, preencho com o número 2. Estabelecimento de ensino, preencho com o número 3. Conselho tutelar, preencho com o número 4. Unidade de saúde indígena, preencho com o número 5. Centro especializado no atendimento à mulher, preencho com o número 6. Outro, 7. E indico ali na frente qual é esse outro. Né? Então, assim, ela é autoexplicativa. Você não precisa de um curso específico para preencher as fichas de notificação. Basta ler com atenção e ir preenchendo os dados, né? O nome da unidade notificadora, o código da unidade, unidade de saúde, qual o código CNES, data da ocorrência da violência, o nome do paciente, data de nascimento, a idade, o sexo, se gestante, se não, se gestante em qual trimestre está, né? Raça, cor, escolaridade, número do cartão do SUS. Ah, eu não tenho número do cartão do SUS. Se é uma unidade de saúde, é muito fácil você conseguir. Se não é uma unidade de saúde, não preenche. Nome da mãe, município, registro, bairro, rua, e por aí vai. Né? Os dados aqui pessoais. Dados complementares. Caso tenha ali nome social, né? Inclui ocupação, quando se trata de criança e adolescente, é estudante, espera-se que seja estudante. Situação conjugal, nossa, mas situação conjugal é uma adolescente, 15 anos, é uma adolescente de 15 anos, mas ela mora com alguém, né? Ela tem um alguém ali, então ela tem uma situação conjugal, sim. Orientação sexual, identidade de gênero, possui algum tipo de deficiência, não possui, algum transtorno e tudo mais. Datas da ocorrência, violência, que tipo de violência, se violência sexual, o que que foi feito, dados do provável autor da violência, o que você sabe a respeito daquele autor, que a família sabe, encaminhamentos que foram realizados e dados finais, né? E informações complementares e observações. Nome do acompanhante, muito importante. Grau de parentesco, muito importante. Telefone para que você entre em contato com aquele responsável. Observações adicionais. Observações adicionais traz na íntegra ali o que aconteceu. Relata ali nas observações adicionais aquele relato dos fatos, ou o que você ouviu. Coloque ali nas observações adicionais, porque isso auxilia o serviço de saúde no monitoramento. E também outros serviços, né? Dependendo de como a rede local se organiza, o conselho tutelar também. Então, coloque aqui nas observações adicionais o relato dos fatos.
o que realmente ocorreu ali. Notificador, município, nome, função, assinatura, tudo isso mais. E tem também, esse aqui é a ficha do Sinan, que é compulsória, essa é obrigatória, essas outras são opcionais, são modelos, modelo um, modelo 2. Essa é obrigatória, é compulsória. E tem também aqui, que eu também utilizo aqui nas minhas práticas, que é o modelo de relatório multiprofissional que o Conselho Federal de Psicologia traz para nós, né? Que tem que conter ali os dados de identificação da criança, a descrição da demanda, como que aquela criança chegou até você, os procedimentos realizados, quais procedimentos aquele equipamento realizou, aquele equipamento de saúde, assistência social, de equipamento que for. Quais os procedimentos realizados ali, análise da equipe multiprofissional, o que aquela equipe multiprofissional concluiu a respeito daquele caso, qual é a conclusão de tudo aquilo, de todas aquelas análises, quais os encaminhamentos que foram realizados. Enfim, gente, imprescindível. A comunicação precisa ser constante entre os serviços. Eu não comunico uma única vez. Eu comunico com frequência. Eu recebi aquela criança, eu tive aquela referência, eu devolvo a contra-referência, né, daquele caso. Eu vou lá e eu comunico novamente com aquela equipe da outra política pública. Olha, a criança veio, você me encaminhou e a criança veio, ela chegou. Ela agora está passando pelos procedimentos tal, 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 tal. Entendeu? A comunicação ela tem que ser constante, de referência e contra-referência. Assim, nós temos realmente uma rede de proteção que protege, que acolhe, que cuida e que protege com responsabilidade. Essas foram as referências que nós utilizamos neste mini curso. Agradeço vocês de estarem aqui conosco e espero te encontrar em outros mini cursos. Espero te encontrar no curso completo também que nós temos aqui no CESAM, que é o curso de escuta especializada e depoimento especial. Digo a você novamente que é estudando muito que nós temos a segurança que nós precisamos tanto aí nas nossas condutas para lidar com casos de violência como esse. É um prazer estar aqui com você e realizar mais este mini curso. Até breve, espero vê-lo em breve no curso grandão, o curso completo, que é o que vai te respaldar aí, esteja você atuando onde estiver, e em outros mini cursos também, em outros eventos que a CESAM está aí promovendo. Até já. Beijo, muito obrigada.